Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez trazendo uma reflexão da palavra de Deus e hoje vamos falar sobre aprovação. Será que a gente está ligando mais para a opinião dos outros ou para a opinião do próprio Deus? Vamos ler lá em Gálatas 1, versículo 10, que diz o seguinte: Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Quantas vezes em nossas vidas a gente espera a aprovação dos outros? Quantas vezes em nossas vidas a gente se importa mais com a opinião dos outros com o que Deus se importa ao nosso respeito? Muitas áreas da nossa vida às vezes fica travada porque a gente espera muito a aprovação dos outros. A gente vive muito em função do que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Às vezes o sentimento de rejeição que está na nossa vida, ele é tão forte, ele é tão grande, ele é tão imenso, que a gente quer a aprovação do homem. A gente não se contenta com a aprovação de Deus, então a gente precisa saber o que o outro está pensando, o que o outro está achando, porque a gente precisa ser aceito pelo homem. Quem quer ser rejeitado? Ninguém quer ser rejeitado. Então, muitas vezes, pra gente não ser rejeitado, a gente prefere ouvir o outro. Ah, porque esse cabelo não é bonito. Ah, porque sua vida tinha que ser diferente. Ah, porque você precisaria fazer isso, você precisava fazer aquilo. Mas e Deus? O que Deus pensa a nosso respeito? O que Deus tem pra nossa vida? Será que a gente está ouvindo mais o homem do que a Deus? Será que a gente se importa mais com a opinião do outro? Porque quem nos deu a vida, quem nos criou, quem nos muda, transforma e faz coisas novas não é o homem, e sim a Deus. Então, muitas vezes a gente deixa ser levado pela opinião, pelas coisas que os outros falam e dizem ao nosso respeito. Existe uma época da minha vida que eu sempre queria saber da opinião dos outros, porque a opinião dos outros é o que importava. Eu tinha um complexo, eu vivia um complexo de inferioridade muito grande, onde eu não queria ser rejeitada. Eu tinha aquele complexo enorme de rejeição. E para eu não ser rejeitada pelas pessoas, eu queria ser aprovada por elas. Então, para eu ser aprovada pelas pessoas, eu ouvia a opinião delas. Então, o que importava de verdade não era o que Deus dizia, era o que as pessoas diziam de mim. E para eu ser aceita naquele grupo, com aquelas pessoas, com aquelas amizades, eu me sujeitava a muitas coisas, porque eu precisava ser aceita. E muitas vezes a gente está ligando tanto para a opinião do outro, a gente está ligando tanto porque o outro fala, que a gente esquece de ouvir a voz de Deus. Jesus fala, eu vos chamei porque sois forte. E aí chega uma pessoa e fala, você não é ninguém, você não é nada, você nunca vai conseguir nada na vida. E a gente se deixa levar por aquele sentimento, por aqueles pensamentos, por aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito. Sendo que o Senhor fala, você é forte, você é corajosa, você consegue. E às vezes a gente está tão ligado no que o outro diz que a gente não pensa no que Cristo diz a nosso respeito. Porque quando a gente é voltado para o que os outros dizem, quando a gente espera a aprovação das pessoas, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Quantas vezes nós, querendo ser aprovado pelos outros, deixou de fazer o que Deus mandou? Porque de um lado tem Deus, a voz de Deus, e do outro lado tem a aprovação das pessoas. E o que a gente às vezes prefere? Ser aprovado pelas pessoas, ser aceito em um grupo, ser aceito na igreja, no trabalho, na sociedade, enfim, em vários locais. E pra gente ser aceito, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar a aprovação do outro. Então, o que o outro fala, o que o outro diz, o que o outro pensa, é melhor do que aquilo que Deus diz. Porque se Deus fala que eu posso, eu não vou ouvir Deus, não, eu vou ouvir o outro. Porque eu quero ser aceita naquele grupo, eu não quero ser a rejeitada, eu não quero ser a pessoa mal falada. E quantas vezes a gente deixa de viver coisas, ser feliz por causa dos outros, por causa da aprovação. Então, já tive momentos da minha vida que eu me sujeitei a coisas, a amizades tóxicas na minha vida, porque eu queria ser aprovada. Eu esperava a aprovação dos outros. Porque quando a gente agrada os outros, a gente às vezes desagrada a Cristo. Porque o que vale não é a voz do outro, não é o que o outro diz. Às vezes o outro diz que você não vai ser forte, que você não vai conseguir, que você não é ninguém. E Deus diz, você vai conseguir. Porque a própria palavra diz, se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, quando a gente vive em função de agradar aos outros, ser aprovado pelos outros, porque eu preciso ser aprovado, porque eu preciso viver em sociedade, preciso ser uma pessoa bem vista. Se nem Jesus agradou, quem é eu e você para agradar?
Se nem Jesus, que é perfeito, que morreu por nós, pelos nossos pecados, conseguiu agradar o homem, quem somos nós, meros pecadores, seres humanos pecadores? Como que a gente vai agradar o outro se nem Cristo agradou? Como que a gente vai viver em função do que os outros dizem e pensam a nosso respeito? Às vezes o que as pessoas dizem a nosso respeito não é o que Deus diz. Porque nem todo mundo ao nosso redor quer o nosso bem. A gente precisa se blindar de amizades, momentos, sentimentos, pessoas que às vezes estão na nossa vida, mas não nos faz bem. Mas a gente quer continuar com aquela pessoa porque a gente tem um desejo de ser aprovado. A gente tem um desejo de ser aceito em sociedade. Então a gente tem duas escolhas. Ou a gente escuta o que Deus tem, o que o Senhor tem pra gente, ou a gente espera a aprovação das pessoas. Ou a gente agrada a um homem, ou a gente agrada a Deus. Não tem como agradar todo mundo. E o que importa é o que Deus diz pra você. Se Deus diz que você vai vencer, você vai vencer. Se Deus diz que você vai enfrentar seus medos, você vai enfrentar. Se Deus diz que você pode, você pode. O ser humano, as pessoas podem falar, podem desacreditar. Às vezes as pessoas que mais acreditam de nós são os amigos, entre aspas, são as pessoas que vivem ao nosso redor. Mas Jesus, ele tem algo novo pra mim e pra tua vida. Jesus, ele não quer que a gente escute os outros. Jesus quer que a gente escute a voz dele. Como que eu escuto a voz dele? Lendo a palavra, buscando a ele, tendo intimidade com ele, tendo um encontro real com ele. Já foi falado aqui no canal sobre encontro com Deus. Então, quando a gente tem um encontro real com Cristo, a gente não escuta a opinião dos outros. A gente não vive em função de agradar os outros. A gente vive em função de um Cristo. Porque a gente sabe que existe um Deus que tudo pode, tudo faz, tudo transforma. E a gente às vezes vai desagradar o nosso próprio pai, nossa própria mãe, a nossa própria família, nossos próprios amigos para agradar a Cristo. Às vezes a gente vai deixar pessoas locais para agradar ao Cristo. Não importa o que as pessoas dizem de você, não importa o que as pessoas falam, o que importa é que Deus tem para você, o que importa é que Jesus vai mudar a sua vida, Jesus vai mudar a sua história, mas para isso você precisa ser firme. Você precisa ser firme e agradar a Ele. Você precisa ser firme e ouvir a Cristo. Você não tem que pedir opinião, às vezes, das pessoas. Porque, às vezes, quando a gente pede muita opinião das pessoas, cada um tem uma opinião. Existem decisões na nossa vida que só é tomada através de Cristo. Outras pessoas da parte de Cristo vão ser usadas para nos aconselhar. Mas existem coisas que é só você e Deus. Que somente Ele vai dar um direcionamento para sua vida, para a sua e para a minha vida. Então precisamos estar firmes em Cristo para a gente agradar mais a Deus do que o homem, para a gente não esperar a aprovação das pessoas, porque quando a gente espera a aprovação das pessoas, vem uma frustração em nossa vida. A gente acaba sendo frustrado, porque o homem, ele erra, ele é humano, mas Deus não, Deus ele é perfeito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para a gente estar no centro da vontade dele, a gente precisa ouvir a voz dele. E para a gente ouvir a voz dele, a gente precisa buscar em Deus coisas novas. E ouvir a vontade de Deus não é fácil. Buscar a aprovação de Deus, das pessoas, é muito fácil. Mas é de Deus, será que a gente escuta? Porque às vezes a gente prefere escutar as pessoas que estão ao nosso redor do que ouvir a voz de Deus. Porque Ele sabe do futuro. Talvez nossa família pense que sabe do nosso futuro e está dando uma opinião. Mas e Deus? A opinião de Deus importa, porque quando a gente quer agradar ao homem, a gente desagrada a Deus. E não tem como desagradar aos dois. Amém? Muito obrigada por você ter ficado até o final. Curte, comenta, compartilhe com seus amigos esse vídeo. Que Deus te abençoe e até mais.